Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais um vídeo dessa série, curso da história da teologia, né? Estamos aí já há alguns anos já ministrando essa aula. A média tem sido uma aula por mês, porque são tantas atividades, mas estamos aí. Essa é a aula de número 77. Hoje nós vamos falar sobre o tal de Leôncio de Bizâncio, né, e a cristologia ortodoxa. Esse é o tema do nosso vídeo hoje. E para você que caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Peço a você, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho da notificação aí, dê seu like, compartilhe também esse vídeo nos grupinhos do WhatsApp, no Telegram, né, faça seu comentário para ajudar a engajar o canal. Sempre lembrando você que nós temos na playlist aqui do canal, temos várias séries de vídeos, né? Teologia Paulina, Teologia Pentecostal, lendo e comentando o clássico, Confissões de Agostinho, de Hipona. Temos essa série aqui, cursos de História da Teologia. Temos também outra série de vídeos falando sobre a história da filosofia cristã, muito legal. Então deixe aí seu like, vem fazer parte da família Point e se inscreva no nosso canal. Lembrando aqui que eu vou deixar, nós estamos usando esse livro aqui, livro-texto, do Roger Walson, né? História da Teologia Cristã, da Editora Vida. Vou deixar o link aqui fixado nos comentários para você adquirir através do nosso link da Amazon. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo do WhatsApp da família Point, que é um grupo de WhatsApp não para discussões teológicas, mas para divulgação das promoções, para divulgarmos os lançamentos, os pré-lançamentos das obras teológicas, né? Eu sou filiado à Amazon, mas os participantes lá do grupo, que são inscritos no canal, eles têm toda a liberdade para postar qualquer site, qualquer livraria que estiver aí com promoções no dia, eles postam lá, a gente vai lá, aproveita as promoções, adquire as obras com preços bem mais em conta, tá certo? Então, se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, basta você se tornar nosso apoiador. O link do apoio está aqui embaixo nos comentários. A partir de R$10 até o final desse mês de maio, a partir de junho, esse valor vai passar a ser R$20. Assim a gente vai chegar mais rapidamente, né, ao valor que você vai ver que está na plataforma, que é lançamento financeiro. A gente vai ter lançamento financeiro. Vamos começar a sortear livros de teologia mensalmente para todos os apoiadores, tá certo? Para quem tem essa obra, esse livro, né, você pode abrir aí na página 249, Leôncio de Bizâncio e a cristologia ortodoxa. Diz aqui o nosso querido Roger Walson: da mesma forma que a imperatriz Pulquéria e seu consorte regente Marciano distribuíram o tomo de Leão a todos os bispos antes do concílio de Calcedônia, a fim de garantir um determinado resultado ali, também Justiniano adotou os escritos de um teólogo para serem defendidos entre os bispos como preparação para o novo concílio que seria realizado em Constantinopla em 553, como o quinto concílio ecumênico da cristandade. O teólogo escolhido foi Leôncio de Bizâncio, que tinha uma presença discreta em Jerusalém e em Constantinopla entre os anos 529 e 536. Justiniano encarregou de convocar e presidir as conferências dos teólogos ortodoxos de destaque, para levar um novo conceito da união hipostática que fosse plenamente consistente com a definição de Calcedônia, mas ao mesmo tempo preenchesse a lacuna entre os monofisistas moderados e os diofisistas, né? Se você assistir a aula anterior, as outras aulas, nós falamos sobre a controvérsia monofisista, né? Não somente essa heresia, né, foi polêmica, mas você percebe que nos primeiros séculos da cristandade, os pais da igreja, né, ortodoxos, podemos assim dizer, tiveram muito trabalho para poder defender a verdadeira fé. Foram inúmeras as heresias formadas, surgidas a partir, né, da natureza de Cristo, a partir da pessoa do Senhor Jesus, acerca também, né, heresias surgiram também na tentativa de explicar a Santíssima Trindade, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Foram inúmeras e vários concílios foram organizados, né? Já estamos chegando aqui no século VI, né, 553, né, para a organização
de um novo concílio, o quinto concílio, certo? E nós, protestantes, nós defendemos os primeiros concílios, né? A partir aí do século VIII, né, os concílios 8, 9, os concílios onde percebemos que as diretrizes ali determinadas fogem totalmente das escrituras, nós não aceitamos mais. Nós entendemos que os concílios que devem ser aceitos são os primeiros, né? Que são os concílios mais baseados nas Sagradas Escrituras, certo? Então já estamos aqui no século VI e a figura que ficou responsável para dirigir, né, todas as conferências, para presidir, né, este concílio foi a figura de Leôncio, guarde esse nome, Leôncio de Bizâncio, ok? Mas aqui, não se conhece os detalhes da vida de Leôncio. Na realidade, conforme foi dito antes, alguns estudiosos discutem se a pessoa que realizou o evento foi mesmo Leôncio de Bizâncio, ou seja, os historiadores têm até dúvida se ele tenha existido ou até mesmo tenha sido ele que dirigiu, presidiu o concílio, vai vendo. Seja como for, a tradição reza que nasceu por volta de 485 em Bizâncio e que era filho de pais nobres, o que explica como Justiniano o conhecia e que morreu em 543, provavelmente em Jerusalém. É possível que existisse algum grau de parentesco entre Justiniano e Leôncio. Ainda jovem, Leôncio deixou suas riquezas e sua vida confortável em Constantinopla e viajou para a Síria para morar em um mosteiro, onde recebeu a influência nestoriana. É interessante que o pensamento, né, dos primeiros cristãos, como por exemplo desse Leôncio, difere bastante, né, dos que se dizem cristãos, principalmente líderes, né, religiosos nos dias de hoje. Enquanto esses líderes da igreja primitiva, no período patrístico, né, até mesmo na era medieval, abandonavam tudo, todas as suas riquezas para servir a Cristo e as pessoas. Hoje não, hoje os líderes, principalmente da teologia da prosperidade, eles abraçam o maior número de posses e de bens, se tornam multimilionários da fé. Quanto mais riqueza, mais badalado, mais respeitado, mais seguidores ele alcança, né? Que coisa, né? Como mudaram as coisas. Muito bem. Ainda jovem, Leôncio deixou sua riqueza, sua vida confortável em Constantinopla e viajou para a Síria para morar em um mosteiro onde recebeu influência nestoriana. Conseguiu libertar-se dessa heresia e tornou-se um ardoroso defensor de Calcedônia, mas sob uma interpretação decididamente alexandrina. As principais obras ainda existentes de Leôncio de Bizâncio nunca foram traduzidas. São comumente conhecidas no Ocidente por seus títulos em latim, que se chama Contra Nestorianos et Euticianos, ou seja, contra os nestorianos e os etiquianos, eram dois grupos heréticos, né? Capita Trigita contra Severo, 30 capítulos contra Severo, a obra que está em latim não foi traduzida, e Epilicis, melhor dizendo, né? Soluções aos argumentos de Severo. Além de apresentar argumentos profundos contra as várias heresias cristológicas e em favor da cristologia calcedônia, Leôncio conseguiu dar um salto conceitual que Justiniano achou extremamente útil para defender Calcedônia de seus críticos: o princípio da enipostasia, da natureza humana de Cristo no verbo divino. Essa ideia, que será descrita logo a seguir, representou um avanço claro em relação ao que existia antes no pensamento cristológico alexandrino e pareceu satisfazer as exigências dos dois partidos moderados, os antioquenos e os alexandrinos, que eram as duas principais escolas, né, da cristandade, e que muito divergiu entre si, né? Muitas questões eram decididas nos concílios, de maneira que às vezes agradava o partido dos antioquenos e dos alexandrinos ficavam para morrer, às vezes era o contrário, ou às vezes era necessário encontrar um meio termo para agradar aos dois partidos. Enfim, havia essa forte divergência entre esses dois grupos, né? Os problemas para o qual a enipostasia é a solução encontram-se na seguinte pergunta: se, conforme todos concordam, uma natureza deve ter sua própria hipóstase, ou seja, a existência pessoal,
como se pode confessar duas naturezas em uma única hipóstase? Como confessar? Era a pergunta que se fazia naquele tempo, no século VI. Como se pode confessar, como se pode dizer que Jesus tem duas naturezas, né? Duas hipóstases, ok? E ao mesmo tempo ser apenas uma pessoa. É isso que diz a ortodoxia, não é isso? Uma pessoa, temos uma pessoa ali, duas naturezas. Não temos duas pessoas na pessoa de Jesus Cristo, né? Na figura de Jesus. Essa era a pergunta. E diz aqui o Roger Olson, essa parece ser a essência de todo o debate. O dilema não resolvido e aparentemente insolúvel que afastou e separou Antioquia de Alexandria. Leôncio concordou com os alexandrinos, em primeiro lugar, que o Logos, Verbo eterno, Filho de Deus, é o sujeito da encarnação. Essa única personalidade de Jesus é Deus Filho. Ponto. Mas contra a cristologia alexandrina, rejeitou a ideia da impersonalidade da humanidade de Cristo, a anipostasia da natureza, segundo Cirilo, porque uma natureza sem hipóstase seria uma abstração. Olha, duas naturezas não devem, portanto, incluir duas pessoas? Não. Essa é a resposta. Leôncio argumentou que, embora uma natureza até mesmo humana não possa existir sem uma hipóstase, não precisa ter sua própria hipóstase. Ela pode ser hipostatizada em outra. Ou seja, para Leôncio, a natureza humana de Cristo não ficou sem hipóstase, mas se tornou hipostática, personalizada na pessoa do Logos. A natureza humana de Cristo, a natureza humana plena e completa, não era anipostática, ou seja, impessoal, nem propriamente pessoal, mas enipostática, que significa personalizada na pessoa de ontem. Complexo, né? Mas a razão por que muitas pessoas desistem de estudar, principalmente cristologia e até mesmo teologia, e muitas vão dizer que é inútil estudar essas coisas. Não é inútil, né? A gente precisa ter uma posição correta de quem foi e quem é o Senhor Jesus Cristo. E os pais da igreja tiveram esta missão, essa incumbência de tentar explicar, por meios técnicos, eu sei, meios complexos, tentar explicar a pessoa de Jesus. E foi necessário, e até hoje é necessário, mas principalmente nos primórdios, para que ficasse definido, né? O que nós devemos crer, como devemos crer, quem Jesus é, quem Jesus é, o que é a sua natureza. Então foi necessário estabelecer esse entendimento de quem Jesus é de fato, porque se deixasse todo mundo acreditando, né, se a igreja, os líderes da igreja, deixasse todos pensando o que bem entendesse a respeito da natureza de Cristo, né, haveria uma salada doida, haveria muita confusão. Teremos um cristianismo, já temos um cristianismo extremamente multifacetado, né? Seria pior, né, se não houvesse uma definição acerca dessas questões da natureza de Cristo. Então, vamos repetir aqui, a natureza humana de Cristo, que é a natureza plena e completa, não era anipostática, ou seja, impessoal, nem propriamente pessoal, mas não é ani, impessoal, é enipostática, significa personalizada na pessoa de outra. De acordo com Leôncio, existem três maneiras nas quais dois seres ou realidades podem se unir. Primeira, eles podem estar justapostos, lado a lado, intimamente relacionados um ao outro, como na amizade ou no casamento. Era assim que os nestorianos concebiam da encarnação, a humanidade e a divindade como duas naturezas e duas pessoas cooperando entre si. Segundo, eles podem se fundir em um terceiro algo. Ele botou terceiro algo aqui entre aspas. Um híbrido. De modo que dessa união surge uma nova natureza, que seja uma mistura dos dois. Olha só. Era assim que os eutiquianos e os monofisistas radicais concebiam a encarnação. A humanidade e a divindade em uma só entidade pessoal, que é uma mistura das duas naturezas, mas nenhuma é plena. Então o erro do eutiquismo e monofisismo era dizer que Jesus só possuía uma natureza. Houve uma junção e a natureza humana acabou se fundindo na natureza divina. Então eles diziam que Jesus só tinha uma natureza. Caíram em erro, caíram em heresia.
porque a ortodoxia define Jesus possuindo duas naturezas, humana e divina. Certo? Então ele não era um ser híbrido. O que mais que diz aqui? Finalmente, duas coisas podem se unir de tal maneira que suas naturezas distintas subsistam em uma única hipóstase. Essa era a ideia de Leôncio sobre a encarnação, e ele forneceu ilustrações para reforçá-la. Por exemplo, uma tocha é lenha e chama, duas naturezas, completamente unidas pelo fogo. Da mesma forma, em um ser humano, o corpo e a alma são duas naturezas distintas, unidas durante a vida na pessoa do ser humano. Cada natureza, nesse terceiro tipo de união, pode ter sua própria existência independente, mas não tem. Elas se interpenetram sem formar um terceiro algo, porque estão juntas pela hipóstase ou subsistência de uma delas. Para Leôncio, a encarnação é o terceiro tipo de união. Na união hipostática, a natureza humana de Cristo subsiste. É personalizada e recebe sua existência concreta na hipóstase de sua natureza divina. Sim, a natureza humana de Cristo subsiste, de tal maneira que, quando ele está prestes a ser preso lá no Éden, ele vai declarar, minha alma está profundamente angustiada. Sim, como um ser humano qualquer, como um homem que ele era, a natureza humana declara que ele tinha alma, então ela estava angustiada. Portanto, a hipóstase em Cristo é a do Verbo eterno, e nela subsistem o divino bem como o humano. É por isso que podemos dizer que há em Cristo uma união enipostática. Em outras palavras, para Leôncio, a natureza humana de Cristo possuía tudo que qualquer outro ser humano na sua condição não pecadora, exceto uma existência pessoal e dependente da pessoa do Verbo divino. Jesus Cristo era e é a eterna segunda pessoa da Trindade. O Verbo, o Filho de Deus, com uma natureza humana e sua própria natureza divina. E é a pessoa das duas naturezas. Por que não pensaram nisso antes? A solução proposta por Leôncio não era uma contribuição para a fé nicena, conforme interpretada em Calcedônia. Tudo o que envolve enipostasia, lembre-se, enipostasia é o correto, ani é o errado. É uma interpretação da cristologia calcedônia que ajuda a vencer as fortes objeções levantadas pelos alexandrinos e pelos antioquianos, embora os defensores mais obstinados dos dois partidos tenham se recusado a ceder e aceitá-lo. O mais importante é que nem Leôncio, nem Justiniano, nem o Segundo Concílio de Constantinopla, em 553, considerou que essa solução iria além de Calcedônia em qualquer detalhe. Pelo contrário, com o princípio da enipostasia, temos aqui o registro de outro historiador. Abre aspas. Leôncio está apenas levando adiante a obra dos pais calcedônios, no esforço de formular a fé verdadeira de tal maneira que não sobre espaço para as heresias nestoriana ou eutiquiana. Duas naturezas devem ser confessadas, posto que em Jesus Cristo a divindade e a humanidade estão ligadas em uma união pessoal. Mas a humanidade não existe independentemente, como se fosse de outro, além do Logos. Pelo contrário, tem a sua existência, mas é como se existe na hipóstase do Logos a quem se uniu. E como cada uma dessas naturezas permanece com suas próprias propriedades e qualidades essenciais, e a diferença de existência é conservada. O conceito de que em Jesus Cristo existe uma só natureza, uma substância, é impossível. Ok? Então temos aí Leôncio defendendo esse posicionamento. Diz mais aqui, a cristologia de Leôncio pode acomodar a communicatio de um atom de tal maneira que as características divinas e humanas podem ser atribuídas ao Logo divino, que formaram o cerne pessoal de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo, ele, o Verbo, sofreu a morte e a subjugou. Entretanto, nesse esquema, ainda é possível dizer que a divindade é incapaz de sofrer, impassível, dizendo que Jesus Cristo só sofreu na sua humanidade. Também é possível dizer que a humanidade é total e completa e que está sendo curada pela encarnação salvífica, porque a natureza humana de Jesus Cristo possuía tudo o que era essencial para uma natureza humana. Então, é interessante, esse posicionamento de Leôncio, o cristológico vai dizer que
que Jesus, ele sofre em sua humanidade. Em glória, né? Jesus está glorificado, né? Está à destra de Deus Pai, ele não sofreria. Esse tema é um tema bastante penetrante e interessante, porque teólogos luteranos, principalmente no século XX, vão escrever várias obras trazendo essa reflexão, né? Dizendo que Deus sofre, Jesus Cristo sofre. É muito profundo esse tema, muito interessante, né? Talvez para muitos cristãos a ideia de que Deus sofra chegue a ser até blasfema, mas existem teólogos sérios que acreditam que ele sofre, sim. Deus sofre, Jesus sofre. Aí alguns podem dizer, não, claro que não. Jesus sofreu em sua humanidade, por exemplo, ele recebe a notícia da morte de Lázaro, Jesus chora. Né? Jesus chora, então ele sofre a perda do amigo. Aí alguns vão dizer, mas porque ele estava em sua humanidade. Aí os que discordam vão dizer, tá, ele sofreu e ficou triste porque Lázaro morreu, mas sua natureza divina não sentiu nada? Então são questões interessantíssimas, né? Diz mais aqui o nosso querido Roger Olson. Em Constantinopla II, nesse concílio, em 553, a interpretação de Leôncio de Bizâncio para a Calcedônia foi explicada a todos, e todos os bispos tiveram de reafirmar a definição de Calcedônia. O imperador lhes disse, abre aspas, se essa nova interpretação não acabar totalmente com as suas objeções, sejam alexandrinas ou antioquenas, é porque são obstinados e indignos de serem bispos da grande igreja. Fecha aspas para o imperador. Para levar os monofisistas a reafirmar Calcedônia com essa nova interpretação, Justiniano e o concílio condenaram póstumamente o herói de Antioquia, que era Teodoro de Mopsuestia. Além de seu propósito principal, o concílio condenou Orígenes, um alexandrino. Obviamente, a principal razão de ser do Quinto Concílio Ecumênico, dominado por Justiniano, foi aplacar e acomodar os monofisistas alexandrinos moderados para manter e reafirmar a ortodoxia de Calcedônia. Nesse sentido, os antioquianos saíram perdendo. Resumindo, a cristologia antioquiana foi condenada em todas as suas formas, ao passo que a cristologia alexandrina foi rejeitada somente na sua forma mais extrema. Qual é a moral da história? Depois de tudo que se disse e fez no que o cristão deve crer sobre Jesus Cristo, deixando de lado os pormenores e indo direto ao assunto, é o seguinte: segundo a doutrina da união hipostática, conforme interpretada e afirmada pelo Quinto Concílio Ecumênico, abre aspas, embora possamos nos aventurar no processo mental de ver as duas naturezas de Cristo na sua realidade, sempre devemos voltar à verdade fundamental de que ele é uma só pessoa, o Logos que se fez homem, a quem pertencem propriedades tanto divinas como humanas, e de quem são as ações e palavras divinas e humanas relatadas nas Escrituras. Fecha aspas. Então, de maneira bem objetiva, ficou decidido que qualquer tentativa de dizer que Jesus não possui duas naturezas, ou apenas uma natureza, você está incorrendo em heresia. Logo, você se torna um herege, até hoje, né? Diz o Roger Olson, com muita paciência, pode-se entender a linha de raciocínio da Igreja até e durante as decisões cristológicas do Quinto Concílio de Constantinopla, em 553. A partir dali, pelo menos alguns cristãos protestantes modernos conseguem, felizmente e sem grande frustração, avançar com a Igreja Oriental até as decisões cristológicas do Sexto Concílio Ecumênico, que é conhecido na história eclesiástica por Constantinopla II. Ele foi realizado na capital bizantina em 681 para resolver uma controvérsia de grande importância para os cristãos ortodoxos orientais, mas praticamente desconsiderada pelos cristãos ocidentais. Note que é um concílio bastante ignorado, quase não se fala, né? Constantinopla II, século VII. Entre Constantinopla II e 681, surgiu um ensino a respeito de Cristo dentro das classes ortodoxas, que pretendia trazer os monofisistas cismáticos da Síria e do Egito de volta ao redil da grande igreja. Ficou conhecido como monotelismo, a crença em uma única vontade de Cristo, tentando trazer de volta aí os monofisistas, que diziam que Jesus só tinha uma natureza. Então a grande igreja, alguns começaram a tentar, né, vamos tentar aqui
se reconciliar, vamos conversar, vocês não podem viver separados não. E acabaram inventando mais uma heresia, um monotelismo, a crença de que Jesus tem apenas uma só vontade. A questão posteriormente discutida era se Cristo tinha duas vontades, uma divina e uma humana, ou só uma vontade, a divina. Olha só, um dos grandes heróis da teologia ortodoxa oriental foi o homem que derrotou quase sem nenhuma ajuda o monotelismo, que é o tal de Máximo o Confessor. Ele nasceu em 580, morreu em 662. Sua história será contada em um capítulo posterior, por causa de sua defesa teológica do duotelismo, a crença em duas vontades em Cristo, e do seu martírio heróico em defesa dessa crença. O sexto concílio ecumênico condenou o monotelismo e impôs como doutrina ortodoxa a crença em duas vontades. Essa foi uma derrota terrível para o monofisismo que se separou permanentemente da grande igreja a partir de então. Então, a partir do século VII, a igreja siríaca, egípcia, ela vai seguindo sozinha, porque ela abraçou a ideia de que Jesus só tinha uma só natureza, uma só vontade. E o que ensina a pastor hoje, a ortodoxia? Que Jesus tem as duas vontades, divina e humana. Ok? O próprio nome fala mono, a heresia monotelismo. Mono, único. Telos, vontade. Telema, a palavra vontade vem do grego telema. Monotelismo, uma única vontade. Então, isto é uma heresia. Diz mais aqui, se no fim desta sessão sobre as grandes controvérsias cristológicas, os concílios que eles debatiam, alguns leitores ficaram com a impressão de que aconteceu alguma coisa terrivelmente errada, caminho para o quinto, especialmente para os sextos concílios ecumênicos, não serão os únicos. Muitos protestantes e não poucos católicos modernos questionam se tudo era realmente necessário. O Evangelho de Jesus Cristo como Salvador e Senhor estava realmente em jogo nesses debates tão abstratos e às vezes detalhistas? Talvez a melhor resposta seja sim. E não, sim e não. O historiador eclesiástico Rusto Gonçalves, muito conhecido, resume melhor a questão. Abre aspas para Rusto Gonçalves, o historiador cubano. E diz o seguinte: assim terminou o longo processo de desenvolvimento e esclarecimento teológico que havia começado pelo menos 3 séculos antes. O resultado foi a rejeição de todas as oposições extremas, a reafirmação categórica de que Jesus Cristo era total e verdadeiramente humano e divino, e ainda a declaração de que essas duas naturezas estavam estritamente vinculadas em uma única hipóstase. Durante esses debates, o Jesus histórico e amoroso do NT ficava de lado e o Salvador tornava-se objeto de especulação e de controvérsia. Agora, era descrito em termos totalmente estranhos para o vocabulário do NT, hipóstase, natureza, energia, etc. Tornava-se o alvo de debates em vez de ser o senhor dos crentes da história. Poderíamos, no entanto, perguntar se havia alguma alternativa para a igreja quando os crentes começaram a dedicar suas melhores faculdades intelectuais ao grande mistério da fé cristã. O caminho tomado no decurso de seus concílios conseguiu, de certa forma, rejeitar todas as tentativas simplistas de racionalizar a fé e realmente levou ao mistério inescrutável da encarnação. A cortina desce no fim desse grande ato do drama da teologia cristã. Para todos os efeitos, a ortodoxia cristã estava completa com o quinto ou sexto concílios ecumênicos. Os cristãos ortodoxos orientais tentarão incluir o sétimo antes de encerrar o desenvolvimento da doutrina ortodoxa. Os cristãos católicos romanos talvez apontem para os concílios posteriores e decisões papais, mas alguns protestantes certamente argumentarão que tudo isso era desnecessário porque a ortodoxia cristã tinha sido totalmente estabelecida muito antes, talvez desde 325, no concílio de Nicéia, se não antes dos escritos dos apóstolos de alguns dos pais da igreja. Veja, Roger Olson entende que muitos protestantes já definiram lá no primeiro concílio a ortodoxia. Eu discordo. Eu penso que até esse sexto concílio foi necessário. Sim, dizer que Jesus tinha uma única natureza, ou uma única vontade, incorria em heresia, em erro. Então nós protestantes rejeitamos o monotelismo, o monofisismo, o tiquismo, enfim. Então eu como protestante, entendo que foi necessário sim esse concílio, mais esses concílios aqui, século VI, né? No entanto, as grandes heresias do gnosticismo, do adocionismo, do arianismo, do sabelianismo, do apolinarismo, do nestorianismo, do eutiquianismo, precisavam ser vencidas, e esse foi um longo e tumultuado processo teológico.
Quem dera tivesse sido mais simples. Alguns teólogos sistemáticos argumentam que quase todas as heresias de 2000 anos de cristianismo podem ser reduzidas a uma das que foram mencionadas acima. Se isso for verdade, então a derrota delas era essencial, mesmo que significasse muita confusão, escândalos e detalhes e debates e fórmulas doutrinárias altamente técnicas. Se alguma das heresias mencionadas tivesse vencido e se tornado o consenso entre os cristãos no mundo inteiro, seria uma grave perda para o Evangelho. Deus opera de forma misteriosa, até mesmo através de imperadores como Ciro, na era do AT, e Constantino e Justiniano, na igreja primitiva, a fim de preservar a verdade. Concordo. É hora de voltarmos à história dos acontecimentos teológicos no Ocidente, do mesmo período que a grande controvérsia cristológica do Oriente. O nome destaca-se acima de todos os demais pensadores do cristianismo ocidental. Talvez não seja exagero sugerir que Agostinho foi o teólogo cristão ocidental mais importante desde os dias dos apóstolos, e a sua história e depois a de outros que dedicaremos nossa atenção. É isso aí. A gente vai entrar na quinta parte, né, da obra. A quinta parte é a grande tradição divide-se entre Oriente e Ocidente, né, para depois entrar e falarmos sobre Agostinho de Hipona propriamente dito. Certo? E é isso. Fechamos aí mais uma aula. Tá certo? E a gente vai seguindo aí com a permissão de Deus. Deus abençoe e até a próxima.